Espero que tudo esteja bem com você, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo A, do curso de Licenciatura em Física do IFRN Campus Santa Cruz. A nossa aula de hoje vai tratar de limites trigonométricos. Pode-se demonstrar que o limite do seno de x quando x tende a A é o próprio seno de A, para qualquer valor de A pertencente aos reais. Esse símbolo aqui significa para qualquer valor. A mesma coisa acontece com o cosseno e com a tangente. Agora preste atenção ao coração da aula de hoje. Nós faremos a demonstração desse limite na aula 11 em Teorema do Confronto, tá bom? Isso aqui é o coração da aula. O limite quando x tende a zero do quociente seno de x sobre x sempre é igual a 1. Nunca esqueça disso. Em todos os exercícios de hoje eu vou precisar trabalhar com propriedades dos limites. Veja como é simples. A primeira propriedade, quando você tem duas funções somadas, você separa os limites dela. Quando está subtraindo, você separa subtraindo. Quando está multiplicando duas funções, separa multiplicando. Quando está dividindo, separa dividindo. Essa daqui que vamos usar muito, quando você tem uma constante k, um número real multiplicado pela função, ele sai de dentro do limite e fica só o limite da função. Mais uma, a do expoente, muito interessante. Quando você tem uma função elevada a n, você pode colocar o limite dentro do cochete e elevar tudo a n. Agora, n tem que ser um inteiro positivo, tá bom? O limite quando x tende a A de x é o próprio A, parece com as três primeiras que a gente viu. O limite de x tende a A de x elevado a n é A elevado a n. Mais uma vez, n é um inteiro positivo. Mais um interessante que é a nona, que é praticamente igual à sexta. Quando eu tenho a raiz enésima de uma função, eu tiro a raiz para fora e o limite entra dentro, tá certo? Sempre supondo que se n for par, a gente vai supor que o limite de x tende a A de f de x é maior que zero, tá bom? Limite do módulo de uma função. O limite entra para dentro do módulo, tá? E a função polinomial, também muito comum, o limite de x tende a A de uma função é o próprio f daquele ponto. Fique tranquilo, porque esses limites aparecerão e à medida que forem aparecendo, eu vou sempre estar destacando isso para você. Tá bom, gente? Bom, a aula de hoje, no entanto, precisa de um pré-requisito, ou seja, você precisa ter conhecimentos de trigonometria. Para isso, eu disponibilizo para você 3 aulas no meu canal. A primeira aula, que é a 57, vai trabalhar com a trigonometria do triângulo retângulo e as definições de seno, cosseno e tangente. Tá aí o link para você acessar. A aula 58 vai trabalhar com o círculo trigonométrico, valores máximos e mínimos de função, principalmente as funções seno e cosseno. E a aula 59, que é a aula que vai ser boa parte do que a gente vai precisar hoje, trabalha com algumas propriedades de soma, multiplicação e divisão de árvores, tá bom? À medida que eu vou precisando disso, eu vou fazendo referência às aulas, tá? Então, o que é que eu vou precisar em suma dessas 3 aulas? A primeira coisa é essa tabela importantíssima, né? O aluno precisa dominar essas informações aí, são os chamados valores notáveis, 30, 45 e 60. O seno de 30 é 1 sobre 2, o de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno inverte, tá vendo? Ó, o de 30 é raiz de 3 sobre 2, o de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o de 60 é 1 meio. A tangente, você pode obter dividindo o seno pelo cosseno. Se você dividir 1 por raiz de 3, porque o 2 corta, e racionalizar, fica raiz de 3 sobre 3. Se você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, a tangente de 45 é a divisão do seno de 45 pelo cosseno de 45. Lembra que tangente é seno sobre cosseno? Tá, e o seno de 60 pelo cosseno de 60, cortando os dois, ó, deu raiz de 3, tá? Agora uma coisa muito importante. Nós vamos precisar do de 45 nos exercícios. Então anote aí. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. E um detalhe muito importante, tá? Isso vai aparecer no exercício 9. É muito comum trabalharmos em radiano, tá? Então, no primeiro momento, só lembre que π é 180. Então, pensa comigo. Se π é 180, 45 é a quarta parte de 180. Então, você já pode anotar aí. 45 graus é a mesma coisa de π sobre 4. Tá bom? Gostei, cara. Gostei dessa informação que eu vou precisar no exercício 9.
Outra coisa que eu vou precisar, relembrando as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Seno de um ângulo é o que, hein, Carlos? Cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno desse ângulo alfa aqui, ó, é B sobre A. Cosseno de um ângulo, você ainda lembra? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é C sobre A. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, B de bola sobre C de casa. Mas também tangente é seno sobre cosseno. Então vamos comigo. O que foi que eu disse que era o seno mesmo? Seno de um ângulo, cateto oposto pela hipotenusa. Então o seno aqui em cima, ó, fica B de bola sobre A de amor. E o cosseno, ainda lembra? Cateto adjacente, que é o C sobre A. Então, conservando o primeiro, que é B sobre A, e multiplicando pelo inverso, A sobre C. Cortando A com a tangente de um ângulo realmente é o cateto oposto pelo adjacente. Mas não esqueça, tangente é seno sobre cosseno. Perfeito? A relação que nós vamos usar muito hoje é essa aqui, ó. Para qualquer ângulo, seno de um ângulo ao quadrado, mas o cosseno desse ângulo ao quadrado sempre é igual a 1. Essa é a chamada relação fundamental. Então, anote aí. Eu vou precisar daqui a pouco que seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado de um ângulo, seja ele qual for, sempre dá 1. Ok? Carlos, você vai precisar disso? Vai, Carlos. Vou precisar disso nos exercícios 6 e 8. Tá bom? Estou dando os pré-requisitos para você. Outra coisa também muito importante é você relembrar o círculo trigonométrico. Professor, que coisa complicada. Vamos simplificar. O seno marca no eixo Y. Positivo quando está para cima e negativo quando está para baixo. Brincando um pouquinho. O seno, hemisfério norte, é positivo, Europa e África. E hemisfério sul, Brasil, África, China, negativo. Então, o seno é positivo para cima e negativo para baixo. O ângulo mais alto aqui é 90 graus, gente. O seno de 90 aqui, ó. E o mais baixo é 270, tá bom? Sobre o cosseno é o contrário. A direita é positivo, o oriente, a China, é positivo o cosseno à direita. E a esquerda, Brasil, Estados Unidos, é negativo. Então, o cosseno é positivo à direita e negativo à esquerda. Então, você nota que, por exemplo, o cosseno de zero é positivo. E esse é um detalhe importante para a gente lembrar, tá? Toda vida que eu falo em círculo trigonométrico, o raio é 1. É por isso que o seno de 90, que está o mais alto possível, é 1. Tá aqui, Carlos. E o de 270, que é o mais baixo possível, é menos 1. Mas espera aí, deixa eu só ver se você ainda lembra que eu peguei uma volta completa, que é 360, e dividi por 4. É por isso que ficou anti-horário, sempre é anti-horário. Começou do 0, depois veio para o 90, depois para o 180, depois veio para o 270 e fechou no 360, que é 0. Então, nunca esqueça, eu marco sempre no sentido anti-horário, contra o ponteiro dos relógios. Como eu dividi 360 por 4, fica partes de 90, né? Eu vou aumentando de 90 em 90. Então, de novo, o seno de 90 é 1, porque é o mais alto possível. E de 270 é menos 1, né? A gente aqui é menos 1, que é o mais baixo possível. E aqueles que estão na linha do Equador não fede nem cheira. Nem é positivo, nem é negativo. Vale 0. Então, o seno de 0 e de 180 é 0. Você saberia me dizer para o cosseno agora? Porque o cosseno marca mais à direita positivo. Então, o cosseno de 0 agora, gente, é que vai ser 1. Sim, ou de 360. Por quê? Porque o cosseno marca direita, esquerda, enquanto o seno é para cima e para baixo. É por isso que o cosseno de 0, por estar mais à direita, é 1. E o de 180, que está lá do outro lado, menos 1. E os cossenos que estão no meio, no Greenwich, nem à direita nem à esquerda, valem 0. Só lembrando, tá? Lembra que o π é 180? Então, 90 seria a metade do π. Então, 90 é π sobre 2. Tá bom? Ah, Carla, entendi. Mais uma vez, né? Eu vou precisar de uma informação aqui. É essa informação que eu vou precisar. Ó. Lembra? O cosseno é positivo à direita. Então, veja, para cima ou para baixo, os cossenos serão positivos. Ou seja, próximo de 0, para cima ou para baixo, os cossenos serão
positivos, porque estão do lado direito. Eu vou precisar dessa informação no exercício 5. Vá anotando o que eu vou precisar. Adição de arcos. Professor, o que é isso? Calma. Quando você tem dois ângulos ou dois arcos, A e B, seno de A mais B pode-se demonstrar que é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. E aí vai, tá? Quando você chega lá na tangente, que eu nem vou precisar hoje, mas é bom saber, ó, tangente de A mais B. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Professor, que massa! Para lembrar a fórmula da tangente. Mas dessas, qual é a que eu vou precisar, hein, Carlos? Você tem que ver se vai ser o A mais B, A menos B, A mais B ou A menos B, tá bom? Dependendo da situação, aí você vai usar uma dessas aí, ok? Multiplicação de arcos, Carol. Só para deixar claro que tudo isso que eu estou fazendo aqui, se eu fizer B igual a A, vamos só ver essa primeira aqui. Se eu fizer B igual a A, não fica 2A, né? Seno de 2A, grave essa aqui, ó. E essa aqui, se eu fizer B igual a A, não fica cosseno de 2A? Então tá aqui, ó. Seno de A mais A, tá vendo? Quando B igual a A. Então, seno de A mais A é seno de 2A. Aí fica como? Seno de A vezes o cosseno de B, que é o cosseno de A. Só voltando para a gente entender, ó. Seno de A mais B é seno de A vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, bora. Se é 2A, seno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, que é igual a A, mais seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Seno A cosseno A é 2 seno A cosseno A. Por quê? Porque eu tenho seno A cosseno A com seno A cosseno A. Ficou duas vezes. O cosseno, olha que legal. O cosseno de A mais A, só voltando lá para o cosseno de A mais B. O cosseno de A mais B não é cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos seno do primeiro vezes seno do segundo? Se eu fizer B igual a A, ó, aqui fica cosseno de A vezes cosseno de A. E aqui fica seno de A vezes seno de A. Tá aqui, ó. Cosseno de A vezes cosseno de A é 2 cosseno de A? Não, gente. Cosseno de A vezes cosseno de A é cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. E a tangente do mesmo jeito. Qual a que eu vou precisar? Dessa daqui. Eu vou precisar dessa, gente, também no exercício 9, ok? Eu queria que você fosse anotando tudo isso para quando chegar no exercício a gente tirar essa dúvida. Divisão de arcos. Se agora eu quiser o seno da metade de um ângulo, pode-se demonstrar que ele é mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno do ângulo sobre 2. O cosseno segue algo parecido e a tangente aqui embaixo. Qual dessas eu vou precisar? Da primeira. Só que a primeira eu vou precisar do seno ao quadrado de A sobre 2. Então, vou elevar ao quadrado aqui os dois lados. A raiz ao quadrado fica o que está dentro. Aí desaparece o sinal que eu elevei ao quadrado. Então, é isso que eu vou precisar. Seno ao quadrado de um ângulo é 1 menos seno ao quadrado da metade de um ângulo, desculpe. É 1 menos o cosseno do ângulo dividido por 2. Eu vou precisar dessa fórmula no exercício 7. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado de quando é que eu vou usar essas fórmulas. À medida que eu for fazendo os exercícios, elas vão aparecer. E a última relação que você vai precisar. Quando eu tenho o seno de um ângulo somado com o seno de outro ângulo. M de Maria e N de navio são ângulos. Então, quando eu tiver seno de um ângulo mais seno de um outro ângulo, pode-se demonstrar que é duas vezes o seno da soma dos ângulos dividido por 2 e do cosseno dos ângulos, a diferença deles dividido por 2. Tá aqui as 4 fórmulas, dependendo do caso. Dessas aí, eu vou precisar da última. Vai ter uma questão lá na frente que eu vou ter que fazer cosseno de um ângulo menos o cosseno do outro. Aí, a fórmula que você vai usar é essa aqui, tá bom? Vai precisar disso no exercício 10. Gente, você precisa parar agora. Não dê continuidade à aula. Eu gostaria que você voltasse toda a teoria, pare a aula agora, anote todas as fórmulas que eu vou precisar, porque dentro das questões elas vão aparecer, tá bom? Então, vamos começar? Gente, eu falei que toda aula é estruturada no limite trigonométrico fundamental. Limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x é 1, lembra? Então, a gente já começa com algo parecido. Mas aqui eu não tenho seno de x, eu tenho seno de 4x. E aí, Carlos, o que é que eu vou fazer?
Primeiramente, observar que esse é um limite indeterminado. Lembra que quando as coisas são indeterminadas, a gente tem que fazer alguma coisa? Ou fatorar, aulas 1 e 2. Ou observar direita e esquerda quando fica uma divisão por zero, 1 sobre 0, 2 sobre 0, aula 5. Ou quando fica infinito sobre infinito ou infinito menos infinito, a gente tem que também fazer algumas operações, seja uma fatoração, conjugado, certo? Em resumo, quando um limite fica na forma indeterminada, algo tem que ser feito para você resolver, porque você não tem como resolver isso aqui, porque vai ficar, quando x tende a zero, seno de 4 vezes zero é o seno de zero. Já estamos precisando do pré-requisito. Seno de zero é o equador, é zero. Zero sobre zero é zero, é indeterminado. Algo precisa ser feito. Então vamos usar a seguinte estratégia. Vamos multiplicar numerador e denominador por 4. Mas por que, Carlos? Você vai perceber o detalhe. Então fica seno de 4x sobre x, aí multipliquei por 4. Você multiplica pelo que está ao lado de x. Ó. Sabe por que eu fiz isso, gente? Porque aí eu vou pegar esse 4 que está de amarelo, multiplicar o x e deixar o 4 sozinho aqui. Mas isso aqui você já suspeita que seja muito parecido com o limite trigonométrico, né? Isso aqui parece que vai ser 1. Mas, Carlos, para ser 1 teria que ser x e x. E aqui está 4x e 4x. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar 4x de u. Nós vamos precisar fazer isso muito, gente, em derivada, tá bom? Então a gente chama isso de substituição. Você chama a letra 4x de u para ficar seno de u sobre u, porque aí eu sei que vai dar 1. Quando é seno de uma letra pela letra, se é x, y, z, não interessa, vai dar 1. Então, deixa eu ver se eu entendi. No lugar de 4x, eu vou botar u. Vamos fazer bem devagarinho. Ah, entendi, cara. Ó, 4x agora é u e 4x é u. Aí olha o detalhe. Como x tende a zero e u é 4x, 4 vezes 0, 0. Então o limite deixa de ser x tendendo a zero e passa a ser u tendendo a zero. Porque quando eu fizer 0, 4 vezes 0 é 0. Ah, professor, então isso aqui é 1, né? Com certeza. Gente, preste atenção. Quando eu disse que o limite trigonométrico fundamental era limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, eu poderia dizer que era limite de um jumento tendendo a zero do seno de jumento sobre jumento. Não interessa a letra, gente. O que interessa é que fique só a letrinha tendendo a zero, seno da letrinha pela letrinha. Então, esse limite, sem dúvida nenhuma, é 1. Só que o que foi que eu fiz aqui? Esse 4 eu passei para antes do limite. Eu posso fazer isso. Ó. O 4 pode vir para frente. Está multiplicando, não altera. 4 vezes isso aqui. Ah, professor, diga logo que é 1. Entendi. Então, 4 vezes 1, ó, porque o limite disso aqui é 1, né? Como a gente já discutiu. 4 vezes 1 é 4. Então, é a resposta do primeiro exercício. Limite de seno de 4x sobre x é igual a 4. Professor, tô gostando, viu? Professor, e agora como é que a gente vai fazer essa segunda questão? Qual a estratégia que eu vou usar? O limite, mais uma vez, é da forma indeterminada, porque quando eu fizer x igual a zero, fica sendo de 3 vezes 0, sendo de 0 é 0, e 2 vezes 0 é 0. Porque é indeterminado, tem que fazer alguma coisa. Aí o que é que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando o x e botar aqui para frente. Então fica 1 sobre 2, né? Ele passa aqui para frente, fica 1 sobre 2 do seno de 3x sobre x. Mas espera aí, isso eu já fiz na questão anterior. Já. Eu chamei o 3x de u. Obviamente, o x vai ser u sobre 3. Porque se u é 3x, isolando o x é u sobre 3. Então, olha o que eu vou fazer com muita calma. No lugar de 3x eu boto u. E olha o detalhe. X vai ficar u sobre 3. E aí, Carlos, por que o u tendeu a zero agora? Porque se o x tende a zero, se eu fizer 3 vezes 0, dá 0. Então, você tem que mudar a letrinha. Limite de u tende a 0. Só que u sobre 3, eu posso inverter o u sobre 3. O 3 passa para cima. Porque como ele está no denominador, quando ele inverte, ele passa para cima 3. E você sabe o que é que eu vou fazer com esse 3, né? Ele vai multiplicar 1 e fica 3 sobre 2. Tá aí, cara. Seno de u sobre u. Caramba! E o que é que eu faço com aquela propriedadezinha que a gente viu? Quando tem uma constante aqui dentro, ela sai para fora do limite. E isso aqui vale quanto, gente?
Isso aqui vale limite trigonométrico fundamental 1, né? Limite quando u tende a zero de seno de u sobre u é 1. Então ficou 3 meios vezes 1, que dá 3 meios, que é a resposta. Compare o exercício anterior com este, porque a diferença é que neste eu tive que isolar o x e no anterior eu não precisei, tá bom? Vamos a mais um exercício, cara. 3 meios é a resposta do exercício 2. Olha aí. Tangente, professor, é 1, né? De jeito nenhum. O limite trigonométrico fundamental diz que é o limite de x tende a zero de seno de x sobre x. E não é a mesma coisa para tangente, não? Não, não é a mesma coisa. E agora eu faço o quê? Bom, vamos pensar um pouco. Esse limite não é 1, só é 1 se for limite de x tende a zero de seno de x sobre x. Aqui tem uma tangente. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mais uma vez é indeterminado. A tangente de zero é zero. Por quê? Porque a tangente de zero é seno de zero sobre cosseno de zero. O seno de zero é zero e o cosseno de zero é o que está mais à direita, é 1. 0 sobre 1 é zero. Indeterminado aí, tá bom? Porque aqui dá zero e x é zero, zero sobre zero. Algo precisa ser feito. Bom, primeira coisa que você faz quando aparecer tangente, seno sobre cosseno. Então, no lugar de tangente de x, eu vou fazer seno de x sobre cosseno de x. Então, bora substituir. No lugar da tangente, eu fiz seno sobre cosseno. Aí, o que é que acontece? Como o cosseno está embaixo, ele passa aqui para baixo. Porque se tangente é seno sobre cosseno, o cosseno desce. Então, ficou seno de x sobre cosseno de x vezes x. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o seno de x com x, você já suspeita o porquê, né? Tem a ver com o limite trigonométrico. E aí, o cosseno vai ficar 1 sobre cosseno. Ó, cuidado aqui para não se atrapalhar. Quando eu coloquei o x para cá, ficou seno de x sobre x. Aqui em cima vai ficar 1 sobre cosseno. Por quê? O cosseno está embaixo, então tem que ficar 1 sobre cosseno, já que o x veio para baixo do seno. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, quando eu tenho a propriedade, olhe para as propriedades, quando eu tenho duas funções multiplicando para o mesmo limite, eu separo os limites, não esqueçam. Então, eu vou fazer o limite de x tendendo a zero disso aqui, vezes o limite de x tendendo a zero disso aqui. Ah, entendi. Beleza. Ô, Carlos, mas quanto é que vale isso aqui, Carlos? Vale 1. E isso aqui, atenção, não é indeterminado não, viu? 1 sobre cosseno tem um valor. Me diga uma coisa, quanto é o cosseno de zero? Porque quando o x tende a zero, é o cosseno de zero. Ai, cara, eu preciso do pré-requisito, preciso. Gente, anota aí. Cosseno de zero está mais à direita, é 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre o cosseno de zero. Mas o cosseno de zero é 1, Carlos. Então, vai ficar, se x tende a zero, o cosseno de zero é 1, né? 1 sobre 1 dá 1. Ah, 1 sobre 1, porque o cosseno de zero é 1. Então, esse limite dá 1. Então, veja, esse primeiro de vermelho dá 1 e o verde dá 1. Não porque é o limite trigonométrico fundamental, mas sim, ao substituir x por zero, fica o cosseno de zero. E o cosseno de zero é 1. 1 sobre 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Professor, então, peraí. O limite de tangente de x sobre x quando x tende a zero também dá 1? Coincidentemente, sim. Então, a partir de agora, você também pode dizer que o limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero é 1, igual ao seno, tá? Mas nós demonstramos isso aí. Beleza? Carlos. Então, agora vamos fazer o exercício 4, né? Sabendo daquela propriedade da tangente. Então, no nosso exercício 4, o que é que acontece? Ele quer o limite de x tende a zero da tangente de 2x sobre a tangente de 5x. Calma. Mais uma vez, o limite é indeterminado. Por quê? Quando x é zero, tangente de zero é zero, porque ela é seno sobre cosseno. O seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. 0 sobre 1 é zero. Então, é indeterminado mais uma vez. E agora a gente vai proceder de forma parecida que no exercício anterior. Tangente é seno sobre cosseno. Perfeito. Quando aparecer tangente, já peguei o macete. É seno sobre cosseno. Beleza. Então, limite quando x tende a zero de tangente, seno sobre cosseno. De 2x, né? Que é o arco aqui. E aqui embaixo também, seno sobre cosseno. Agora, com muito cuidado, o que eu vou fazer? Conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Cosseno de 5x sobre seno de 5x.
Ok até aí? Aí o que foi que eu fiz na sequência? Vou deixar os senos juntinhos e os cossenos juntinhos. Então, ó, esse seno de 5x, você entendeu o que eu fiz, né? Conservei o primeiro, que é seno de 2x por cosseno de 2x, e multipliquei pelo inverso aqui, cosseno de 5x pelo seno de 5x. Aí agora o que foi que eu fiz? Só troquei a posição, coloquei o seno para cá e o cosseno para cá, para ficar os senos juntos e os cossenos juntos. Que propriedade eu vou usar aqui agora? Você sabe. Vou separar. O limite de x tende a zero de seno de 2x pelo seno de 5x e o limite de x tende a zero de cosseno de 5x pelo cosseno de 2x. Vou agora calcular separadamente o limite verde do limite azul. Vamos fazer os cálculos separadamente. Ó, só voltando, tá? Eu vou calcular separadamente esse limite e depois eu vou calcular esse outro, tá? Então vamos começar pelo verde. É indeterminado, porque quando x tende a zero, seno de 0 é 0, seno de 5 vezes 0, seno de 0 é 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Então, alguma coisa precisa ser feita. Aí, gente, aí agora a gente tem que ter cuidado. Inexplicavelmente, por isso que é preciso que você tenha o domínio. Eu fiz os exercícios em uma ordem gradativa de dificuldade. Então, ó, eu vou fazer algo incrível aqui. Eu vou multiplicar tanto em cima e embaixo por 2x vezes 5x. Aí você me pergunta por quê? Provavelmente é porque eu tenho 2x e 5x aqui. Então, multipliquei em cima por 2x e 5x. E, obviamente, se eu multipliquei em cima por uma coisa, embaixo é pela mesma coisa. Como é que vai ficar? Ficou assim, né? 2x, 5x e 2x, 5x. Aí, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse 2x que está aqui embaixo, botar embaixo do seno de 2x. Esse 5x, eu vou botar o seno de 5x embaixo dele. E vou deixar 2x e 5x. Então, de novo, o que foi que eu fiz? Botei o seno de 2x com 2x, isso tem a ver com o limite trigonométrico fundamental. Coloquei o 5x com o seno de 5x, limite trigonométrico fundamental tem a ver, só que está invertido, né? E depois eu coloquei o que sobrou, 2x e 5x. Pausa o vídeo e respire. Mais uma vez. Ao multiplicar por 2x, 5x em cima e 2x, 5x embaixo, eu agrupo seno de 2x com 2x, ó, o seno de 2x com esse 2x. Depois, o 5x, estou passando o mouse, com o seno de 5x. E depois o que sobrou, 2x com 5x. Tá, e o que é que eu vou fazer agora? Cortar x com x, aqui fica 2 quintos. Eu não posso cortar esse 5x com 5x, porque aqui tem um seno antes. E também não posso cortar 2x com 2x porque tem um seno antes. Então, você não pode cortar o que está dentro do seno com o que está fora, tá bom? Então, agora eu vou separar os três, né? Tem um produto de três coisas, vai ficar o limite de x tende a zero de seno de 2x por 2x. O limite de x tende a zero de 5x por seno de 5x. E o limite de 2 quintos de x tende a zero. Obviamente, já fiz isso nos exercícios 1 e 2. Esse limite nem precisa mais fazer a mudança de variável. Você já sabe que vai dar 1. Se você fizer u igual a 2x, garanta você que esse limite aqui vai dar 1. Limite do seno de 2x sobre 2x dá 1. Ô, Carlos, e esse limite aqui dá 2 quintos, porque é o limite de 2 quintos quando x tende a zero é 2 quintos. Não tem o que fazer, já é um número. Agora, esse aqui eu estou curioso. É o contrário desse aqui, né? Está invertido. Então, gente, tem uma propriedade que diz assim, ó. O limite de 5x sobre seno de 5x é o inverso. Aí você muda a fração. Seno de 5x sobre 5x. Bom, e aí esse limite de seno de 5x sobre 5x é o limite trigonométrico fundamental. Não importa o que é aqui, desde que sejam iguais, o limite é 1. Já vimos essa conclusão no exercício 1. Então, ficou 1 sobre 1 que dá 1. Ah, professor, entendi. Então, a partir de hoje, eu posso dizer o seguinte. Limite do seno de 2x sobre 2x quando x tende a zero, o inverso dá 1 também. A mesma coisa aqui. Então, deu 1 também. Ao multiplicar tudo, esse primeiro limite deu 2 quintos. Mas lembra que eu tenho que fazer o outro limite? E aí uma coisa boa para você. Isso não é indeterminado, viu? Não é não, gente. Se não é indeterminado, eu não preciso fazer nenhuma artimanha.
é só substituir x por zero. Por que não é indeterminado? Gente, se eu fizer x igual a zero, cosseno de 5 vezes zero, e aqui embaixo cosseno de 2 vezes zero. Mas espera aí, o cosseno de zero é 1, em cima e embaixo. Caramba, então quando tiver cosseno não é indeterminado. É não, gente. Isso dá 1 sobre 1 que dá 1. Então agora eu posso pegar os dois resultados. O primeiro, ainda lembra quanto deu? Deu 2 quintos. E o segundo, deu 1. 2 quintos vezes 1 dá 2 quintos. Então o limite, quando x tende a zero, de tangente de 2x sobre tangente de 5x, é o produto desse limite por esse outro. Deu 2 quintos. Não passe adiante, é preciso você revisar esse exercício 4, que ele deu um pouquinho de trabalho. Concorda comigo? Professor, estou achando a aula puxada. É, gente, a aula se torna puxada porque a gente precisou de pré-requisitos de trigonometria. Ah, vai dar um, ó! Por que você está dizendo isso? Porque você disse que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Aí depois, quando você fez com a tangente, deu 1 também. Mas isso não significa que isso vai dar 1 também. Sim, mas calma. Primeiramente, isso é uma indeterminação. Não, é uma indefinição. É a nossa aula 5. Toda vida que fica uma divisão por zero de um número em cima caracteriza uma divergência. A gente tem que analisar os limites laterais à esquerda e à direita. Isso foi a nossa aula 5, lembra? Toda vida que fica uma divisão por zero, não da forma 0 sobre 0, mas 1 sobre 0, 2 sobre 0, tem que fazer a análise à esquerda e à direita. E aí eu quero só saber por quê, né? Quando x tende a zero, o cosseno de zero é 1, gente. E x é 0. Então fica, cosseno de zero é 1 e o x é 0. 1 sobre 0 é divergência. Aqui, gente, eu tenho que fazer o limite à esquerda e à direita. Todas as vezes, isso foi a nossa aula 5. Todas as vezes que fica uma divisão por zero de um número em cima diferente de zero, 1 sobre 0, 2 sobre 0, menos 5 sobre 0, você tem que fazer o limite à esquerda e à direita. Então vamos começar. Limite quando x tende a zero à direita de cosseno de x sobre x. Aí eu preciso daquela informação do círculo trigonométrico. Lembra que o cosseno à direita, para cima ou para baixo, ou seja, direita ou esquerda, dá positivo. Então o limite quando x tende a zero à direita do cosseno de x sobre x, o cosseno de x dá positivo e o x é positivo, porque é zero à direita. Zero à direita é um número positivo. Positivo por positivo dá infinito. Ou seja, o limite de x tende a zero pela direita de cosseno de x sobre x é mais infinito. Por quê? Porque o cosseno de x com zero à direita é positivo. Lembre que em torno do zero, direita ou esquerda, o cosseno é positivo. A gente viu isso lá no pré-requisito. E se eu fizer o x tendendo a zero pela esquerda, x negativo, cuidado, x negativo é para baixo. Só que o cosseno do x negativo é positivo quando o x tende a zero. Gente, mais uma vez, x tendendo a zero pela direita ou esquerda, olha para cá, gente, o zero do cosseno, ele é positivo à direita ou à esquerda, o cosseno, mas o x é negativo, então fica positivo e o x é negativo, mas o cosseno é positivo. Positivo com negativo deu negativo. E aí, voltando à aula 5, se o limite de zero à direita deu mais infinito e o limite de zero à esquerda deu menos infinito, o que é que você concluiu na aula 5? Os limites divergem. Um deu mais infinito e o outro deu menos infinito. Qual é a resposta? Não existe. Surpresa, né? O limite de seno de x sobre x quando x tende a zero e o limite de tangente de x sobre x quando x tende a zero dá 1. Mas o cosseno de x sobre x quando x tende a zero não existe. Eita, que interessante, cara. Exercício número 6. Limite de x tende a zero de 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Neste momento, verificamos mais uma vez que é indeterminado. De novo, quando x tende a zero, me diga, quanto é o cosseno de zero? 1 ao quadrado. 1 menos 1, 0. E 0 ao quadrado. Fica 0 sobre 0 é indeterminado. Algo precisa ser feito. Limite à direita e à esquerda. Não. Só faz limite à direita e à esquerda se fosse um número diferente de 0 sobre 0. 1 sobre 0, 2 sobre 0. Aqui a gente tem que fazer alguma coisa. E essa coisa a gente agora vai entrar nas
identidades trigonométricas. Nós vimos lá no pré-requisito que o seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é 1. Então vamos isolar seno ao quadrado e dizer que é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Você percebeu que 1 menos cosseno ao quadrado de x é exatamente o numerador aqui? Vamos substituir. Então, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu vou botar seno ao quadrado de x. Eita, como está parecido com o limite trigonométrico fundamental, né? Limite de x tende a zero de seno de x sobre x, só que está ao quadrado. Vou usar uma das propriedades. Se ambos estão ao quadrado, vou colocar o quadrado do lado de fora. Então, limite quando x tende a zero de seno de x sobre x ao quadrado. E aí, gente, eu pergunto a você. Essa situação aqui, quanto é que vale esse limite que está aqui dentro? Caramba, não acredito não. Eu entendi. Eu joguei o quadrado para fora e o que ficou dentro do parênteses dá 1, porque isso aqui é o limite trigonométrico fundamental. Isso. Então, 1 ao quadrado dá 1. Então, esse limite aqui dá 1. Caramba, que massa! Vamos a mais um exercício. Vixe, como é parecido com o anterior, né? No anterior era 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Aqui é 1 menos cosseno de x. Aí, gente, tem que ter cuidado, porque eu tenho que ver mais uma vez que é indeterminado. Algo precisa ser feito. Cosseno de zero é 1. 1 menos 1 é 0. Por 0 ao quadrado, 0 sobre 0 indeterminado, algo precisa ser feito. Aí, gente, as surpresas que acontecem, né? Uma mudança no quadrado, porque na anterior era 1 menos cosseno ao quadrado, aqui é só cosseno de x. Muda tudo, gente. Tem uma identidade trigonométrica com seno ao quadrado da metade do ângulo é 1 menos cosseno de x sobre 2. Aqui não é 1 menos cosseno de x? Eu preciso dessa do arco à metade. Veja lá no pré-requisito. Então, eu vou ter que substituir, né? Porque 1 menos cosseno de x tem a ver com isso aqui, né? Seno ao quadrado de x sobre 2 é 1 menos cosseno de x sobre 2. Mas eu preciso de 1 menos cosseno de x. Então, é só passar o 2 para o outro lado, né? Então, 1 menos cosseno de x é 2 vezes seno ao quadrado de x sobre 2. Já sei, você vai substituir. Vou. 1 menos cosseno de x eu vou substituir por 2 vezes seno ao quadrado de x sobre 2. Neste momento, o aluno me pergunta, professor, como é que eu ia saber disso? É um pré-requisito. Por isso que a aula de hoje é uma aula puxada, porque ela precisa que o aluno domine trigonometria, tá bom? Mas como eu estou fazendo aos pouquinhos, né, você vai entender. Então, ficou 2 vezes seno ao quadrado de x sobre 2. Você já sabe o que eu vou fazer com esse 2, né? Eu vou jogar para fora do limite. E isso aqui, gente, é muito parecido, né, com o limite trigonométrico fundamental. O problema é que aqui é x sobre 2 e aqui é x. Caramba, e agora o que eu vou fazer com muita calma? Os dois estão ao quadrado, então eu vou elevar ao quadrado. Então vai ficar o limite de seno de x sobre 2 sobre x ao quadrado. Eita, professor, peraí, aqui não é 1 não, né? É não, porque aqui, ó, essa letra aqui, x sobre 2, é diferente dessa. E agora, o que eu vou fazer? Olhe o truque que eu vou fazer. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1/2. Aí me pergunte por quê. Para que embaixo fique x sobre 2, né? Como assim, professor? Eu só posso dizer que isso aqui é 1 se essa letra fosse igual a essa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu multiplico por 1/2 embaixo e em cima. Aqui vai ficar x sobre 2. Vai. E esse 1/2 que multiplicou aqui em cima, porque eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, eu vou tirar de dentro. Só que ao tirar, cuidado, está ao quadrado. Caramba. Professor, quer dizer que eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo que eu quiser? Posso, desde que não seja zero. E por que você multiplicou, professor, 1/2 em cima e embaixo? Para que o de baixo fique x sobre 2, né? X sobre 2 aqui. E esse 1/2 que você multiplicou em cima, ele sai de dentro. Só que ao sair está ao quadrado. É 1/2 ao quadrado. Então, ficou 2 vezes 1/2 ao quadrado fora. E esse aqui você já sabe quanto dá, né? Isso aqui é o limite trigonométrico fundamental. Não importa a letra. Se for igual, dá 1, né? Caramba, então fica assim, ó. Aqui com muito cuidado, aqui dá 1/4, né? 2 vezes 1/4. Eu sei que isso aqui dá 1. Vou substituir já já, viu? Só que 2 vezes 1/4 é 2/4, que é 1/2, né? Eu posso simplificar aqui, porque fica 2/4, que é 1/2, simplificando. Não é isso? É como se o 2 cortasse com 4. Então, ficou 1/2 disso aqui ao quadrado. Professor, diga logo que é 1. É, gente, é o limite trigonométrico fundamental. Parabéns. Então, ficou 1/2 vezes 1 ao quadrado. Então, 1/2 vezes 1
Resposta 1/2, questão de nível elevado. Pois é, gente, esses limites trigonométricos fundamentais tem que ter cuidado. Olha como o 8 é parecido com o 7, né? No 7 era x ao quadrado, 1 menos cosseno de x, e no outro tá só x. Já sei que vai ter outra mudança. Primeiro é indeterminado, né? Cosseno de 0 é 1, né, professor? Cosseno de 0 é 1. Então, vai dar indeterminado também? Vai. Porque 1 menos 1 é 0, 0 sobre 0, algo precisa ser feito. O quê? Novidade. Aqui não vou usar as identidades trigonométricas, eu vou usar a história do conjugado. Cada exercício é um caso, então você precisa ir anotando para adquirir a prática. Então eu vou multiplicar pelo conjugado. 1 menos cosseno de x eu vou multiplicar por 1 mais cosseno de x. O conjugado é trocar o sinal no meio, né? Se eu multipliquei por 1 mais cosseno de x em cima, vou multiplicar embaixo por 1 mais cosseno de x. Só que aqui em cima é um produto notável. Você ainda lembra qual é? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então ficou 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aqui embaixo, x vezes 1 mais cosseno de x. Mas espera aí, isso aqui eu vi agora há pouco, né? Vamos bem devagarinho agora. Agora eu vou usar a identidade trigonométrica. Veja que é o mesmo padrão do exercício 6. Ah, professor, entendi, né? A gente vai sempre associando a coisas que eu já vi. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é 1. Se eu isolar o seno ao quadrado, é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, eu vou substituir 1 menos cosseno ao quadrado por seno ao quadrado. Já vou substituir, viu? Então, ficou seno ao quadrado de x por x que multiplica 1 mais cosseno de x. Beleza. E aqui eu vou fazer assim, ó. Cuidado agora, tá? Esse seno ao quadrado de x, eu vou fazer seno de x vezes seno de x. Aí vou botar um dos senos dividir no x e o outro seno dividir no 1 mais cosseno de x. Você percebeu, gente? Que sempre eu vou tentando dar um jeito de ficar seno de uma letra pela letra, né? Isso aconteceu desde o exercício 6, você percebeu? Esse limite aqui você já sabe que é 1, né? Agora esse outro eu não sei quanto é não. Então, que propriedade eu vou usar aqui? Eu vou separar a multiplicação, tá? Vou fazer agora, ó. O limite de x tende a 0 de seno de x sobre x, vezes o limite de x tende a 0 de seno de x por 1 mais cosseno de x. Beleza, esse limite não é indeterminado, isso significa dizer que eu já posso substituir direto. É sempre importante você ver se ele não é indeterminado. Para não ser indeterminado, é não ficar por uma divisão por zero. E se você fizer x igual a zero, eu preciso lembrar. Carlos, quanto é o seno de zero? É zero. Ciclo trigonométrico. Quanto é o cosseno de zero? É 1. Então, esse aqui já deu 1, né? Já tinha botado aqui direto. Esse limite já dá 1. Né? O limite de x tende a 0 de seno de x sobre x. Agora eu queria ver esse aqui. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 não é 1? Então fica 0 sobre 1 mais 1. 0 sobre 2 dá 0. Ô, professor, 0 sobre 2 não é indeterminado, não? É não, gente. É se fosse divisão por 0. 0 sobre 2 é 0. Caramba, cara. Rapaz, isso aqui não é indeterminado. É por isso que você tem que fazer sempre no início, né? Eu vou fazendo sempre. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, ficou 0 sobre 2. 0 sobre 2 é 0. Então, agora fica 1 vezes 0. Aí deu 0. Porque 1 vezes 0 é 0. Não é indeterminado 1 vezes 0. Infinito vezes 0 é que é indeterminado, né? Exercício 8, resposta 0. Ah, Carlos, tá um sufoco, né? Porque é uma aula puxada para você revisar trigonometria. Exercício 9. Limite quando x tende a π sobre 4 de cosseno de 2x sobre cosseno de x menos seno de x. Espera aí, eu queria saber se é indeterminado logo. Vamos ver se é indeterminado. Como é que a gente sabe? Vamos lá. Se x é π sobre 4, 2 vezes π sobre 4 dá π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Deixa eu ver. Π é 180. Cosseno de 90, peraí, cosseno de 90, tá no meio, nem tá à direita nem à esquerda, é 0. Lembre que aqui deu π sobre 2, porque é 2 vezes π sobre 4, né? Cosseno de π sobre 2 é 0. E aqui embaixo, gente, o cosseno de π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4. Porque é o mesmo ângulo. Quando é o mesmo ângulo, seno e cosseno são iguais. É 45, né? Lembra da tabela que eu disse que ia precisar? O cosseno de π sobre 4 e o seno de π sobre 4 são iguais à raiz de 2 sobre 2. Como em cima deu 0 e embaixo a diminuição de raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 dá 0, ele é
indeterminado. Eita, Carlos, fez ligeiro aqui, não foi? Mas faça aí devagarinho, 2 vezes π sobre 4, fica π sobre 2. Π é 180, cosseno de 90 está no meio, nem é a direita nem a esquerda, é zero. É indeterminado, tá, gente? E aí, o que é que a gente faz? Vou usar uma identidade trigonométrica. O cosseno de 2x, arco duplo, lembra? Veja lá no pré-requisito. O cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que isso aqui, gente, é um produto notado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ser soma deles pela diferença deles. E aí você tem uma surpresa incrível, né? Quando você substitui o cosseno de 2x por isso aqui, vai cortar cosseno de x menos seno de x por cosseno de x menos seno de x. Então, ficou só isso aqui. Isso aqui não é indeterminado. Porque se você substituir o x por π sobre 4, você vai ter, para x igual a π sobre 4, o cosseno de π sobre 4 mais o seno de π sobre 4. Eu já tinha colocado que o cosseno de π sobre 4 estava aqui, né? E o seno de π sobre 4 são ângulos de 45 graus. Você ainda lembra quanto é que vale? Raiz de 2 sobre 2. Então, ao substituir, lá vou eu, vai ficar limite quando x tende a π sobre 4, raiz de 2 sobre 2 mais a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 mais a raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2. Se eu somar a metade de uma coisa com a metade da coisa, dá a coisa. Então, resposta, esse limite vale raiz de 2. Percebeu, gente? Desde o exercício 6, a gente vai tendo situações diferentes. E vamos ao exercício 10. Limite quando x tende a a de cosseno de x menos cosseno de a sobre x menos a. Será que é indeterminado? É, porque se eu fizer x igual a a, cosseno de A menos cosseno de A dá zero. E A menos A dá zero. Lembre que A é um número. Então, se você faz x tendendo a A, fica cosseno de A menos cosseno de A, que é zero. E A menos A, zero. Indeterminado, algo precisa ser feito. E aí, gente, transformação em produto. Cosseno de x menos cosseno de A, eu coloquei essa formulazinha lá no finalzinho dos pré-requisitos. É menos 2 vezes seno de x mais a sobre 2, seno de x menos a sobre 2. Precisaríamos de demonstrar, isso eu fiz na aula 59, você precisa voltar a essa aula se quiser compreender na essência o assunto. Então, eu vou substituir cosseno de x menos cosseno de a por isso aqui, na parte de cima. Bora fazer isso? Fiz. Vixe, como ficou complicado. Menos 2, que multiplica seno de x mais a sobre 2, vezes seno de x menos a sobre 2. A sua mente já está querendo dar um jeito de deixar o x menos a embaixo do seno, né? Rapaz, você está entendendo mesmo, viu? Mas para isso, primeiramente, eu vou multiplicar e dividir o denominador por 2. Você já suspeita por quê? Porque como aqui é x menos a sobre 2, se eu tiver x menos a sobre 2, eu caio no limite trigonométrico fundamental, né? Porque eu preciso ter a mesma coisa aqui e aqui embaixo. Então, eu vou pegar essa parte de baixo, multiplicar em cima e embaixo por 2, bem devagarinho. 2 vezes x menos a sobre 2. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Com muito cuidado, eu vou cortar 2 com 2. Tá vendo 2 aqui? Vai cortar com esse 2 que está multiplicando. Lembra que tem um sinal menos aqui, tá? Eu vou jogar o menos para o lado de fora. E aqui dentro vai ficar seno de x mais a sobre 2, vezes seno de x menos a sobre 2, por x menos a sobre 2. Carlos, isso aqui é tão massa, né? Eu já sei que é o limite trigonométrico fundamental. Estou passando o mouse, tá? É o que você está pensando mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar os limites. Menos, aí eu vou deixar isso aqui sozinho, ó, seno de x mais a sobre 2, e vou deixar esses dois juntinhos, né? Ó, gente, esse aqui eu vou deixar sozinho. E seno de x menos a sobre 2 e x menos a sobre 2. Você viu que eu separei os limites? Você sabe por quê, né? Porque isso aqui é o limite trigonométrico fundamental. Então, com muita calma, mudando o slide, lá vou eu. Isso aqui de cara já dá 1. Não importa o que está aqui dentro. Se o que está aqui dentro é igual ao que está fora, é 1 o limite trigonométrico fundamental. Tá bom? E aí, Carlos, olha o que é que eu vou fazer agora. Para x igual a a, eu já sei que isso aqui deu 1. E para x igual a eu vou ter menos o limite de x tende a de seno de a mais a sobre 2. Faz x igual a Carlos. A mais a sobre 2. Isso aqui deu 1. Então, ficou menos o limite de x tende a de a mais a é 2a.
Seno de 2a sobre 2, eu vou cortar 2 com 2. Então, ficou menos o limite de x tende a a de seno de a vezes 1. Então, ficou menos seno de a vezes 1, né? Tá vendo menos aqui do lado de fora? Esse limite da seno de a, isso aqui dá 1. Então, dá menos seno de a, que é a resposta desse exercício 10, que puxou muito de você. Ó, gente, um aluno colocou aqui no chat uma dúvida bem interessante. Professor, mas aqui não deveria ser o limite de x tende a zero, não? Gente, preste atenção. Se eu fizer x igual a zero, fica x sobre 2 aqui, fica x sobre 2 aqui. Ah, entendi. Então, quando o x tende a se eu botar zero aqui, ficaria x menos 0 sobre 2, ficaria x sobre 2. E aqui ficaria x sobre 2. Por isso que eu posso dizer que é 1. Então, repetindo, quando o x tende a isso aqui, ó, se eu fizer a aqui, se a for 0, né? Se a for 0, ficaria x sobre 2 e x sobre 2. Por isso que dá 1. Beleza? Gostei da observação, viu? Resposta do exercício 10 é essa daí. Ó, gente, foi uma aula que realmente exigiu muito de você, né? Foi um ponto fora da curva, porque a gente precisou muito de pré-requisitos de trigonometria. Então, eu vou pedir só uma coisa a você. O que é que você tem que lembrar na aula de hoje? O limite de x tende a zero, de seno de x sobre x é 1. É isso que mais importa para a aula de hoje, tá bom? Abração, voltaremos em breve.